Reverendo Diácono, queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje em toda a igreja a festa da Epifania do Senhor. Epifania quer dizer manifestação, significa a chegada de um rei ou de um imperador, ou até mesmo a aparição de um deus grego ou uma intervenção milagrosa. Agora vai ser São Paulo quem vai aplicar ou consagrar esse termo aplicando ao Jesus. A festa de hoje, a festa da Epifania, manifesta então os testemunhos terrenos que afirmam ser Jesus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Verbo eterno do Pai. É uma festa muito antiga, antes da festa do Natal entrar no calendário, já existia a festa da Epifania, ou as teofanias, ou as manifestações do Senhor. Era uma única festa que se juntavam ali a manifestação dos magos, que é o evangelho de hoje, a manifestação às margens do Rio Jordão, o batismo de Jesus, que também é uma manifestação, e também as bodas de Caná. O evangelho é rico de ensinamentos e por isso precisamos meditá-lo. Mas antes, os magos, segundo o evangelho, foram guiados pela estrela. Em nenhum momento o evangelho afirma que eram três e que eram reis e que chamavam Belchior, Baltazar ou até mesmo Gaspar. Quem nos apresenta esses personagens são os livros apócrifos, que com sua imaginação tentaram preencher as colunas informativas do evangelho canônico. Quem não sabe o que é um livro apócrifo, levanta o braço. Quem não sabe. É como se fosse a Bíblia, só que não aprovada. Então tem histórias, tem, o Evangelho segundo São Tomé, Evangelho, tem outros textos, como nós temos na Sagrada Escritura, mas tem outros textos e que vão contar algumas histórias, mas servem como livros históricos para nós. Existe lá uma passagem também nos livros apócrifos, existem livros vendendo aí, livros apócrifos, que conta a história de menino Jesus, que ele pegava um barro, aí fazia uma pombinha, e aí fazia assim, a pombinha ficava viva, né? Então, conta-se lá nos livros apócrifos. Tem, parece também uma história que uma criança morreu, caiu, parece, do telhado, e culparam o menino Jesus, que tinha derrubado o menino lá do telhado. Aí, de repente, o menino Jesus faz ele viver, ele conta que não foi o menino e volta de novo lá no estado de morte. Enfim, é umas histórias que aparecem lá nos livros. Eu não sei se existem outras também, mas é interessante da gente ler e ver de fato algumas coisas. Então, comprem, vale a pena, os livros apócrifos. Outro dado curioso é a estrela. Na verdade, segundo a mentalidade dos povos antigos, o nascimento de um personagem importante era sempre acompanhado de um nascimento de uma estrela. Além disso, segundo a tradição judaica, o Messias viria, ou seria como uma estrela que surgiria de Jacó. Assim, os magos são apresentados aqui como pessoas atentas aos sinais de Deus, e que se desinstalam da sua comunidade para ir ao encontro de Deus, que vem ao encontro do ser humano. Já que o povo de Deus, ele possuía as Escrituras e não se deu conta do nascimento do menino Jesus. Uma outra coisa importante é que se fala muito da intenção. Qual a intenção com que nos aproximamos de Jesus, ou qual a intenção de estarmos diante do Senhor? O texto afirma que Herodes queria encontrar o menino, no entanto, as motivações eram bem diferentes daqueles que os magos tinham. Os magos queriam encontrar o Messias para adorá-lo. Herodes queria encontrar o Messias para matá-lo. Mas qual é a nossa intenção? Quantas vezes em nossa vida também queremos, entre aspas, claro, matar Jesus? Porque a sua presença na nossa vida gera um certo incômodo. Alguém poderia dizer, eu não, padre, eu não faço isso. Queridos amigos, se fazemos isso com o nosso irmão que vemos, que temos condições de dialogar, de conversar, de resolver, faremos com Deus também. Até porque o mais fácil é trocar a Deus ou deixá-lo de lado ou botá-lo no último estado da nossa vila de prioridade
porque Deus não vai reclamar. E uma outra coisa também, antes da nossa meditação no Evangelho, quem se encontra com menino, outra coisa não pode fazer que, entre aspas, o texto do Evangelho diz, regressar à sua terra por outro caminho. Amados, quem encontra Deus, quem visita o Senhor, muda a sua vida, fica diferente. Esse Deus muda os nossos caminhos, a nossa vida, a nossa história, os nossos corações. E precisamos perceber isso. Hoje estamos vivendo esse encontro com Deus. E ao sairmos daqui, que a nossa vida seja mudada, transformada, modificada pela própria presença ou por esse encontro com o Senhor. O Evangelho ele é rico de ensinamentos. O procedimento dos magos indica para nós que existem características importantes que devem ter a nossa fé. Não importa que lugar eles estivessem, segundo a tradição, os magos pertenceriam a uma casta sacerdotal e se entregavam aos estudos dos astros. Reparem, um brilho extraordinário estava acontecendo no céu. Chama esse brilho a atenção deles. E provavelmente eles conheciam a relação da estrela com a vinda do rei Jesus, ou a vinda de um rei judeu. E mais, que conhecesse a revelação feita aos judeus de um rei libertador, salvador do mundo, senhor do mundo. E assim, uma graça interior fez com que esses homens fossem encontrar esse nascimento. E a estrela inspirava aqueles magos para esse encontro acontecer. Nada podia impedi-los de encontrar o rei judeu, nem a distância, nem os perigos do caminho, nem o desaparecimento da estrela. Até porque eles obedeceram sem demora o chamado divino. Diz o Evangelho, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Queridos irmãos e irmãs, o nosso Pai Celestial também faz brilhar e faz sempre brilhar a sua estrela sobre nós. Até porque o seu objetivo maior é nos levar até Jesus. Reparem a Sagrada Escritura, Maria Madalena. O Pai atraiu Maria Madalena aos pés de Jesus. Ela seguiu a estrela e esta estrela guiou Maria Madalena até o Senhor. Imediatamente, com fé generosa, ela transformou totalmente a sua vida. Lembremos na estrada de Damasco, aquele homem, Saulo, né? Escuta aquela voz, Saulo, 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 por que me persegues? A voz do Senhor era a estrela para ele. Ouve o apelo e segue a estrela. Senhor, diz ele, o que queres que eu faça? E muda a sua vida. São Paulo aparece. Mas também o contrário pode acontecer. E quantas vezes acontece? O jovem rico chega perto de Jesus e diz, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus diz, observa os mandamentos. E ele disse, eu já faço isso. Jesus, diz o Evangelho, tendo olhado para ele, o amou. Este olhar de Jesus, esse olhar cheio de amor, era a estrela para ele. E o final do Evangelho diz que ele foi embora triste, porque possuía muitos bens. Ele não seguiu a estrela. Amados irmãos e irmãs, os magos em Belém encontraram aquilo que tanto procuravam. Será que encontraram um palácio? Será que encontraram um berço real? Será que encontraram vários súditos em volta daquele rei? Não. Encontraram ali uma estrebaria, uma manjedoura, um homem e uma mulher, Maria e José, alguns animais, todo aquele cenário que nós conhecemos no presépio. Não apenas encontraram então aquele humilde casal, buscavam um rei, um Deus, e encontraram apenas uma criança no colo de sua mãe. E nem transfigurada aquela criança estava. Mas daquela criança fluía um poder divino. Os magos reconheceram porque aquele que fizera nascer a estrela agora estava iluminando aqueles homens. Não falaram nada, diz o Evangelho que não falaram nada,
apenas ajoelharam e adoraram o Senhor. E essa é a nossa postura. Muitas vezes a gente quer saber dos porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? Ou eu não entendo isso. Para quê? O que nós temos que fazer na nossa vida é nos ajoelharmos e adorarmos o Senhor. E por último, os presentes. Entregaram àquela criança o ouro, o incenso e a mirra, que é uma grande inspiração. O ouro é o mais precioso dos metais, é o símbolo da realeza. Vai indicar também amor e fidelidade que todos devem ter para com aquele rei. Amor e fidelidade. Se você não tem amor e fidelidade ao seu rei, tem alguma coisa errada. Segundo, o incenso. Só se oferecia incenso a Deus. Oferecendo incenso ao menino Jesus, proclamavam a divindade daquele cujo nascimento tinha sido anunciado pela estrela. A mirra, tiveram uma inspiração de oferecer a mirra, por quê? Porque servia a mirra para curar as feridas, embalsamar os mortos e simbolizava naquele momento que Jesus Cristo era homem e que um dia haveria de morrer. Significa também espírito de penitência. Os discípulos deveriam ter de fato esse mesmo espírito. Então, queridos irmãos e irmãs, o que vamos oferecer ao Senhor? Jesus já recebeu ouro, incenso e mirra. Lembrando também que a nossa vida hoje é uma vida entregue ao Senhor. Esse encontro que a gente faz hoje nesta liturgia com Deus exige de nós que entreguemos a Ele algo. E esse algo é o nosso coração. Já está na hora, de entregarmos a nossa vida a Deus. Já está na hora de entregarmos o nosso coração ao Senhor. Porque, senão eu pergunto, quando é que você vai entregar a sua vida? Quando é que você vai entregar o seu coração a Deus? E hoje, é importante falar isso para terminar. Hoje saímos das nossas casas, como os magos fizeram, e viemos até essa igreja para encontrar o menino Jesus. Lembremos que esse desejo de ir à missa foi a estrela para cada um de nós. Deus também fez brilhar a sua estrela sobre nós. E saímos dos nossos lares, das nossas casas, para encontrar o menino Jesus. Para encontrar, como os magos, o Rei, o nosso Rei. Por isso, devemos oferecer a vida, o coração e a nossa alma. Que esse seja o grande desafio para todos nós. Que o bom Deus abençoe a nossa casa, a nossa família. Traga sempre esperança aos nossos corações e que caminhemos como família para o reino dos céus. Assim seja.